Fala pessoal, aqui é o Bernardo e estamos começando o Alpha Valley Cast, o podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos trajetórias de nossos empreendedores fundadores de suas startups, seus desafios e o seu dia a dia. No podcast, ele está disponível tanto no Spotify, YouTube, Anchor. Você encontra todos os episódios também no nosso site, alphavalley.org. O link das nossas redes sociais e grupo de discussão e relacionamento está na descrição desse episódio. E no episódio de hoje, a gente está aqui com o Caio, da Smart Trips. Fala pessoal, tudo bem? Opa! Caio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aí, compartilhar um pouquinho da sua trajetória, compartilhar dos seus desafios. E conta pra gente, você começou essa sua jornada aqui em Alphaville, em Barueri, onde começou tudo, onde começou o Caio? Cara, eu sou nascido em São Paulo, na Zona Oeste, nasci na Leopoldina, mas moro aqui em Alphaville já faz mais ou menos uns 18 anos, então quase 2/3 aí da minha vida eu já tô aqui em Alphaville, faz um bom tempo, meus amigos mais próximos, amigos de infância, de colégio, até de faculdade, boa parte é daqui, criei esses laços aqui, e desde que comecei a empreender, até para ficar mais fácil, né? Montei escritório aqui, tudo aqui, e a qualidade de vida aqui é muito boa, então eu não tenho muita vontade de ir embora. Minha vontade é ficar por aqui, e acho que aqui tem um potencial enorme também para fazer negócio. Muita gente qualificada, muita gente bem preparada, muita gente interessada em fazer negócio, e acho que isso fomenta também o ecossistema e aumenta mais minha vontade de estar por aqui. Desde que você chegou aqui, então, até os dias de hoje, muita coisa mudou aqui, né, o Caio, aqui em Alphaville. Você chegou a ver toda essa transformação. É o famoso, quando eu cheguei era tudo mato, né? Não, mas não... Não, quando eu cheguei ainda não era tudo mato, não. Já tava... A Alphaville já estava bem desenvolvido. Eu acho que tinha algumas características que começaram a mudar com o tempo, então a Alphaville tem ficado um pouco mais vertical do que era antes, né? Antes acho que existiam mais os condomínios aí de casas do que prédios, agora a gente vê um número maior de prédios. E acho que a Alphaville sempre foi uma área também empresarial, né? Até por a prefeitura de Barueri aí, que pega boa parte de Alphaville, né? Dá incentivo fiscal para muita empresa, então sempre teve uma área, sempre teve um lado empresarial forte em Alphaville, mas ainda não tão... isso não era a realidade ainda para o cenário de startups e de empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia eu conheço poucas aqui, mas tinha algumas indústrias, até por a questão de estar próximo de algumas rodovias importantes, que nem a Castelo, ou Rodoanel. Existiam algumas também empresas de transporte, mas eu acho que agora, mais recentemente, a gente tem visto empresas... startups nascendo, empresas de tecnologia nascendo e soluções nascendo aqui e expandindo daqui para fora. Poxa, legal. E quando você começou na sua jornada, você já fez uma graduação focada nisso? Quando foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo vivendo aqui em Alphaville? Cara, eu fiz propaganda e marketing de faculdade. Cada vez menos eu tenho dado peso e a importância da faculdade em relação ao que você vai fazer na vida. Lógico que tem coisas mais específicas, né, que nem medicina e tal, que não tem como você fugir, né? Mas tirando isso, eu acho que a vida compõe muito mais do que o que você estudou na faculdade. Eu teria feito até outro curso, apesar de usar muito do que eu aprendi no meu negócio, mas acho que teria feito outro curso se fosse voltar no tempo. Qual que você faria hoje, Caio, se tivesse voltado? Eu acho que eu faria economia ou engenharia. Eu acho que você tem uma visão de mundo, você sai com uma visão de mundo mais madura do que eu saí na época da faculdade. E aí é óbvio que você vai ganhando maturidade com o tempo, acho que tem muito que ganhar ainda, mas acho que a faculdade de engenharia te deixa com um olhar mais inventivo e de resolvedor de problemas. E a de economia acho que te dá uma maturidade de mundo, assim, de como a banda toca, sabe? Que eu acho que eu demorei um pouquinho pra ganhar essa maturidade. O famoso descobrir que não existe almoço grátis, né? Tudo tem um trade-off. Exato, é um pouco disso mesmo.
E aí mas foi durante, foi antes, foi depois da graduação? Ou como que foi esse seu primeiro contato? Foi com a Smart Trips? Então, meu primeiro contato, a minha intenção de empreender veio de sempre, assim, né? Meu pai, ele é aviador, mas ele sempre foi muito empreendedor dentro das limitações dele, né? Com uma escolaridade meio baixa e tudo mais, mas no sentido formal, né? De educação. Mas meu pai sempre foi um cara muito esperto, assim, e, pô, teve fabriquinha de plástico, loja de brinquedo educativo, salão de beleza, pizzaria, teve de tudo. Até que com uns 30 anos de idade ele decidiu virar aviador, né? E aí fez carreira na aviação. Mas as poucas vezes que eu falei que tinha vontade de ser piloto, ele me desestimulou e sempre me estimulou muito a empreender. Isso era até curioso. E aí na faculdade, eu acho que o primeiro contato mesmo com assim, que eu comecei a tangibilizar a possibilidade de empreender foi ainda na faculdade, que tinha uma coisa muito legal, eu fiz SPM e lá eles têm um modelo de TCC que é o modelo empreendedor. Então você pode fazer um TCC que não é o estudo de caso de uma empresa, nem uma defesa de tese ali, uma monografia, e sim você apresentar um business plan de um negócio, de um negócio novo. E na época eu fiz um business plan sobre um negócio de construção civil, que era um comparativo de preço, quase que um buscapé de materiais de construção, coisa que não existia e nem existe ainda, mas hoje é mais claro para mim o porquê não existe. Esse projeto evoluiu para outras coisas e acabou virando mais um marketplace de profissionais de construção. Existe até hoje, eu cofundei, mas hoje tem outros sócios aí tocando. Eu passei a bola adiante e acabei indo empreender depois em outras coisas. Fui trabalhar numa software house depois desse projeto. E da software house surgiu a oportunidade de fazer a Smart Trips. A gente, na verdade, viu um modelo lá fora do Brasil do conceito de gamification para viagem corporativa. Então a ideia era quase dar um cashback para o viajante que economizasse numa viagem a trabalho. A empresa, né, pagava esse cashback e a gente ficava com o success fee em relação a esse estímulo que a gente gerava. Esse cashback, na verdade, era em pontos, né, para o viajante trocar por viagem lazer, vale presente, enfim. E a gente viu esse modelo lá fora e eu e mais o meu sócio atual, Felipe Laporte, ele trabalhou bastante tempo com o Ricardo Amorim lá do Manhattan Connection e tal. E a gente saiu na cara e coragem da software house que a gente trabalhava, que era aqui de Alphaville também. Hoje em dia é uma agência, não é mais uma software house, mas era aqui de Alphaville. E aí a gente saiu da software house e apresentou o projeto pro Ricardo e ele foi o primeiro investidor da gente, primeiro investidor anjo. E aí isso aí faz uns 3 anos e meio mais ou menos. De lá pra cá o projeto mudou também bastante, mas foi assim que eu caí no mundo do empreendedorismo. Hein? Muda como qualquer startup, né? Que a gente cresce na incerteza e acaba se mudando. Mas até para o pessoal que está escutando a gente entender um pouquinho melhor a Smart Trips, né? Pode até fazer seu jabá, fica à vontade, mas contando a Smart Trips, qual que é o modelo dela, como que ela funciona? Legal, vou até aproveitar o gancho que eu já comecei falando na linha cronológica aí, né? Então a gente começou copiando uma empresa de fora que chamava Rocket Trip. A Rocket Trip fazia essa parte do gamification. E aí a gente começou a oferecer isso para o mercado aqui brasileiro. E a gente começou a ouvir algumas coisas recorrentes, né? A gente fez piloto na época com a Sanofi, com a Philips, com algumas outras empresas médias também. Mas a gente começou a ouvir algumas coisas recorrentes. Por exemplo, isso é muito legal, mas e o resto? Aí a gente falava, que resto? E a gente não era desse mercado de viagem, então a gente começou a descobrir vários problemas e que esse mercado era uma grande salada, assim, né? Uma bagunça. E aí as empresas tinham muita insatisfação com a maneira que elas viam e controlavam esses gastos, que elas não tinham visibilidade direito. O próprio suporte da agência, o relacionamento com a agência muitas vezes estava desgastado. As ferramentas de reserva online corporativas realmente pararam no tempo em comparação com o lazer. A experiência que você tem num Decolar, num 23 milhas, Max Milhas, ou no próprio site das companhias aéreas hoje, ou num Booking, é 1000 vezes melhor do que das ferramentas corporativas. Então isso frustra muito tanto a empresa em tempo, né, e consequentemente dinheiro, quanto os próprios viajantes que ficam insatisfeitos. Não faz sentido, né, você usar uma ferramenta pior do que a que você usa
É uma ferramenta na parte profissional pior do que a que você usa no lazer, né? A gente começou a descobrir esses problemas que a gente não conhecia. E a gente foi pesquisar quais eram as causas desse problema. Tem várias, né? Mas eu acho que a principal, a raiz disso, tá em como o mercado está estruturado. O mercado está estruturado com grandes agências, né? Que muitas vezes no mercado você vai ouvir com o nome de TMC. Então, TMC é uma Flytour, a Carlson Wagon Lee, uma Alatur, uma Tour House, esse tipo de agência grande que tem a entrada no corporativo, né? Tem também, óbvio, você vai ter a CVC e tal, mas aí já é lazer, né? Não tem entrada no corporativo. Algumas atuam nas duas, mas algumas são mais focadas no corporativo mesmo. E aí, do outro lado, você vai ter as OBTs, que são as Online Booking Tools, que são as ferramentas de reserva de aéreo, reserva de hotel. E uma depende da outra. A OBT, ela tem como seu cliente a agência, que por sua vez revende a solução da OBT para o cliente final. Só que você tem uma dicotomia forte aí, muito conflito de interesse, porque a agência, ela presta o serviço, e com o passar do tempo, o serviço em quase todos os setores tem virado produto, né? Cada vez mais, menos serviço e mais produto. Só que se a OBT não é a empresa da agência, né? Ela revende. Então, se a OBT começasse a vender direto para o cliente final, sem precisar da agência, a agência morria. Por outro lado, a OBT não pode matar a agência porque ela nasceu num modelo de negócio em que o cliente dela é a agência e não o cliente final. E mesmo que você passe muita coisa do serviço para produto, você ainda vai ter que ter alguma camada de serviço que a OBT não é capaz de entregar. Então, nessa dicotomia aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, os clientes foram ficando insatisfeitos com a usabilidade do sistema, com a visibilidade dos gastos, com muitos processos offline, e, consequentemente, pouca eficiência nesses gastos e gestão de todo esse gasto com viagem também. Nesse paralelo de entender o que estava acontecendo, a gente viu que lá fora nasceram outras empresas também. Em 2015, a primeira empresa que eu comentei, a Rocket Trip, era de 2013, mas em 2015 nasceu a Trip Actions nos Estados Unidos e a TravelPerk na Europa. E essas empresas, elas vieram com a proposta de ser uma solução única, focada no digital, focada no produto e não no serviço. Ou seja, lá fora também o mecanismo é parecido de você ter agência e OBTs, mas tanto a Trip Actions quanto a TravelPerk focaram em ter uma entrega só, uma empresa só, que tem o foco no produto e na automatização desses processos, e no pedacinho que sobra, aí sim serviço, mas sempre tentando pegar esse serviço e transformar em produto assim que possível com tecnologia. Esses caras cresceram muito, pra vocês terem uma ideia, acho que antes da pandemia, que agora eu não sei exatamente qual é o valuation de cada empresa dessa, mas a gente tá gravando aqui no meio da pandemia, né? E o nosso mercado é um dos mais afetados, se não o mais afetado com a pandemia. Mas antes da pandemia, a Trip Actions, que é de 2015, já estava valendo 4 bilhões de dólares. A TravelPerk, que é na Europa, estava valendo quase 1 bi. E também já chegou a ser, acho que 2 anos consecutivos, a empresa de SaaS que mais crescia na Europa. Então, os dois casos eram sucessos absolutos, assim. A diferença é que uma estava no mercado um pouco mais fácil, né, a Trip Actions, então é uma língua só, uma cultura só, enquanto a outra estava na Europa, que por mais que seja um mercado enorme, são várias culturas, tem menos acesso a capital do que nos Estados Unidos, então eu acho que a diferença de valuation das duas nem está relacionada à capacidade de cada uma, mas sim essas barreiras aí. Mas as duas têm uma maturidade muito parecida. E a gente decidiu literalmente copiar e começar a fazer esse modelo aqui, então depois de um ano e meio mais ou menos no outro modelo lá, especificamente do gamification, a gente decidiu ser uma solução ponta a ponta de compra e gestão de viagem a trabalho, inclusive com a parte de controle de despesas, que a gente fala, que é tirar a foto do cupom fiscal do almoço, porque a gente entende que a empresa tem que ter visibilidade total do gasto da viagem, né? Desde que o cara saiu da porta dele até o momento que ele voltou para a porta da casa dele. Senão não faz sentido ela entender e ela vai ter muita dificuldade de saber se tem um retorno daquela viagem satisfatório, se ela não consegue juntar esses gastos no mesmo lugar, né? Não ter ali um lugar em que ela traz tanto o que ela comprou pelo sistema da Smart Trips, quanto o que ela não comprou pelo sistema da Smart Trips. A gente entende que essas coisas são muito complementares. Esse dado é muito importante ter consolidado para a empresa. É por aí. Então a gente começou
decidiu, na verdade, mudar completamente aí o foco, e hoje a gente tem a parte do gamification como uma feature dentro do nosso sistema, né? A gente não faz mais isso para terceiros como em parceria com a BTS, que era o que a gente fazia lá atrás, e agora a gente tem isso dentro da nossa própria ferramenta. Como que foi a estrutura inicial do time de vocês? Chegou a comentar que teve o co-founder, investimento anjo do Ricardo, né? Mas como foi a estrutura inicial do time de vocês que deu kick-off aí na startup? Cara, o primeiro time começou em maio de 2017. Era eu, o Felipe, que é meu sócio, o cofundador que trabalha comigo no negócio full-time, né? E mais 2 devs. Um desses 2 devs está com a gente até hoje, tá virando sócio da gente agora. A gente fez uma proposta de stock options para ele, então ele tá virando sócio nosso e se tornou nosso CTO aí ao longo do tempo. E então o primeiro time era eu, Felipe e mais 2 devs aí. Aí com o passar do tempo fomos evoluindo, crescemos um time de dev, depois suporte, e agora tá numa fase de focar bastante no comercial. Então estamos crescendo aí o time comercial. Hoje vocês estão em quantos, Caio? Agora, no meio da pandemia, estamos em 8. E eu acho que porque a gente teve que demitir um pessoal quando veio a pandemia, principalmente o pessoal de suporte, que não tinha muita... já não ia ter muita utilidade, né, no meio da pandemia. E agora a expectativa nossa até o final do ano é voltar, chegar na casa de uns 15 a 20 pessoas, a depender do quanto a gente sentir a mão aí nessa parte de vendas, principalmente. Esperar o mercado voltar, né? Querendo ou não, o mercado que a gente tá, né? Que a Smart Trips tá, melhor dizendo, é um mercado que está sentindo muito com o momento. E nessa fase inicial que vocês tiveram, até adequar melhor o modelo de negócio, né? Tendo um benchmarking ali com o modelo gringo, o que vocês fariam diferente do que vocês fizeram nesse momento inicial da startup de vocês? Algumas coisas que acho que eu teria feito, que a gente teria feito diferente, acho que não só eu como o Felipe, né, meu sócio. A primeira é que a gente errou um pouco na primeira negociação de distribuição de capital, né, no cap table aí. Depois a gente corrigiu. A gente teve que sentar com os investidores aí e corrigir para não inviabilizar investimentos futuros na gente. Então, esse é um primeiro ponto. E por que a gente errou isso? Porque a gente estava usando muito a mentalidade de empresas tradicionais, só que no modelo que segue uma trilha de financiamento ao longo da jornada um pouco diferente. Então eu recomendo que quem vai começar uma startup, que estude um pouco antes como funciona essa esteira de venture capital, normalmente quanto se dilui em cada etapa, normalmente por quanto se dilui. Não é o único caminho, tá? Assim, você não quer ficar nessa esteira para sempre também, e não é o único caminho de se financiar, é claro. Mas tem que tomar muito cuidado para, principalmente no começo, que você precisa do dinheiro, né, para começar a dar os primeiros passos, não ceder uma participação muito grande que vai inviabilizar investidores profissionais depois lá na frente terem interesse em investir no seu negócio. E por que isso acontece também? Por que no futuro os outros investidores não vão ter interesse em investir? Porque eles sabem que os cofundadores que trabalham, com o passar do tempo, vão ficar com uma participação muito pequena do negócio, o que vai desmotivar, e a tendência deles quererem sair para montar um concorrente ou sair para pegar capital depois que eles já aprenderam a fórmula do bolo ali, já estão 3, 4, 5 anos fazendo aquele negócio dar certo, é grande, né? 3, 4, 5 anos eu digo depois que de já terem encontrado aí um product market fit, né? Mas então esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente mudaria de cara, né? Mas a gente consertou no meio do caminho. Isso eu também acho que dá pra consertar muita coisa no meio do caminho, né? Principalmente se você escolhe as pessoas certas. Então eu entendo isso, assim. A gente escolheu as pessoas certas pra entrarem de sócios da gente, realmente smart money. O Ricardo e depois o Norberto, que trabalhou com o Ricardo no passado também, no mercado financeiro. Os dois colaboram muito com entrada, com visão de mundo, com muita coisa pro negócio. E acho que quando você escolhe a pessoa certa, qualquer problema que você tenha nesse sentido é totalmente contornável, né? Você senta, mostra, todo mundo é muito racional, então não tem... o problema não cresce.
E acho que outra questão também que a gente demorou um pouco para pivotar. Eu acho que a gente tinha percebido já antes de ter tomado a coragem de pivotar, que valia a pena pivotar, e a gente ficou um pouco preso no modelo antigo, assim, querendo, durante um tempo a gente até pensou em fazer as duas coisas, fazer os dois negócios e tal, então a gente demorou para ter coragem de pivotar. E eu acho que até o Felipe, meu sócio, tava já na cabeça com a ideia de pivotar, acho que até fui eu que dei uma segurada nisso, assim, demorei um pouco mais para tomar coragem de pivotar. Então teria tomado coragem antes e mudado o modelo de negócio antes. Eu acho que a gente já estaria um pouquinho mais avançado agora. Não sei quanta diferença teria feito, mas com certeza teria feito diferença. E um erro que eu acho que não é tão da fundação, mas que a gente tem percebido mais agora, é um pouco mais recente, que muito VC também bate na tecla disso, é de você focar num público, né? Então focar um produto para um público, com um modelo de receita e um canal de venda, né? Então, isso aí acho que também demora para o Edson Rigonati lá da Stella, que é um fundo famoso aqui no Brasil, ele fala bastante disso de se você tiver não tiver um perfil de cliente ideal ali também e tentar vender para todo tipo de cliente, você pode até achar que está garantindo a sua sobrevivência, né, garantindo caixa, mas você está com certeza assinando atestado de que você vai ser medíocre, você não vai atender ninguém direito, enquanto se você focar, aí você tem potencial mesmo de crescer pra caramba. Tem um livro que ele cita muito quando ele fala disso, que é o Crossing the Chasm, que é o que as startups passam naquele momento de tentar atravessar esse vale da morte aí, que é o momento mais difícil, né? E tá muito correlacionado com isso, assim, você ter a coragem também de focar num cliente só e ir até o fim. Acho que a gente também tomou essa coragem mais recentemente. Antes a gente estava um pouco mais receoso, vinha cliente muito grande, a gente queria sempre evoluir, sendo que às vezes não era o momento de a gente estar trabalhando naquele cliente, a gente estava deixando de crescer com o cliente que a gente já estava atendendo bem, sabe? Então, acho que é um negócio que eu mudaria também. Poxa, sensacional. Acho que vale a pena, inclusive, fazer uma menção honrosa aqui. Pra quem não sabe, né, eu também sou founder de uma startup, além de estar aqui interlocutando, né, pelo Alpha Valley, mas na nossa startup eu escutei de um outro founder também do nosso ecossistema, o mantra, que eu acho que resume bem esse ponto que vocês se tocaram, porque a gente também percebeu isso, que é a questão da energia dispersa, né? E aí o Fernando, salve Fernando aí, vai estar aqui com a gente no próximo episódio. Ele falou comigo um mantra que eu trouxe para o meu time, que eu não esqueci, que eu acho que vale compartilhar aqui com o pessoal que está escutando a gente, os nossos empreendedores. É o mantra de um nicho, um problema, um produto e um canal. Às vezes a gente acaba se perdendo em vários nichos, em várias dores, em vários canais. Acho que tem um fit bem bacana aí com o que você acabou de compartilhar. Acho que tem a mesma raiz mesmo. E tem uma outra coisa que o Edson fala também, que eu acho muito interessante. Aliás, ele tem um podcast também da Stella lá, que eu acho que vale bastante. Quem tá ouvindo esse aqui e tá gostando, com certeza vai gostar muito do podcast da Stella. Mas uma outra coisa que ele fala interessante, eu gostei muito, e acho que isso é aplicável não só para startups, para tudo. Que ele fala que o empreendedor ele tem que ficar bom em 4 coisas. E aí ele brinca que é vender, vender, vender e fazer produto. Aí ele explica, né, que esses 3 vender aí são... o primeiro é vender para o seu cliente. Você tem que ficar bom em vender para o seu cliente. Aí de novo volta ao ponto de ser o mesmo cliente sempre, né? Até para você poder ficar bom mesmo de fato em vender para esse cliente. Vender para os seus funcionários e colaboradores o sonho, né? A cultura, vender o projeto para eles, porque não é fácil você trazer desenvolvedor e tá sempre competindo às vezes com o mercado gringo, que quer pagar o cara em dólar, chama o cara para ir para fora. Ou fala pro cara ficar aqui no Brasil, trabalhar de home office e ganhar uma grana, porque a moeda do cara é mais forte. Então, para você conseguir segurar esse cara, você tem que mostrar que tá fazendo um negócio diferente, que você vai mudar o mercado, que esse cara faz parte disso, que ele é parte relevante, que ele tá junto na batalha, que se ele for relevante, ele vai ter um pedacinho do negócio também, vai ter stock options. Se ele for muito relevante, ele vai ter um pedação do negócio.
e assim por diante. Então, vender para quem está dentro da empresa é muito, muito importante, senão, se você tiver muita gente saindo o tempo todo, você vai perder um tempo precioso, e no começo o tempo pesa muito. E a outra venda é a venda para os investidores, né? Não estou falando na ordem qual que tem que ser primeiro ou não, ele fala que você tem que ser bom nessas 3 vendas, né? Então, você conseguir ficar bom também em vender para possíveis investidores, sejam eles fundos profissionais, seja desde o começo que você vai vender aí pros seus amigos, para sua família, esse projeto, você tem que ficar bom em vender para investidores, porque você vai precisar deles ao longo do tempo. Quanto mais velocidade você quiser colocar no seu negócio em crescimento, mais você vai precisar trazer investidores. Se você estiver disposto a crescer em banho-maria, digamos assim, né, crescer devagarinho, aí é outro cenário, mas normalmente se você está no mundo das startups, pelo menos, não é muito assim que a banda toca, você tem que crescer rápido. Muitas vezes está no mercado que é aquela brincadeira do primeiro leva tudo, né? Então, The winner você tem que takes correr. all. Exato. Então, se você não tiver investimento num volume legal e numa frequência, numa cadência, né, que seja suficiente para o seu crescimento lá, você acaba morrendo na praia. Mas não vale para todo tipo de negócio. E o quarto ponto lá, que era o criar produto. Então, você tem que saber criar um produto que resolva a dor desse cliente que você está focando em atender, né? E aí eu achei, fiquei muito, assim, é um negócio tão óbvio, mas que se aplica em qualquer tipo de negócio. Se tiver uma pizzaria delivery, se tiver qualquer coisa aí, cara, se você pensar com essa cabeça assim, você vê que é fato que o empreendedor precisa ter essas 4 fortalezas bem trabalhadas. Quais são os próximos passos que você vê com a Smart Trips, Caio? Tirando, né, hoje que a gente está num contexto, como você falou, em pandemia, para os próximos passos aí. Cara, na verdade o contexto, por mais contraintuitivo que pareça, está ajudando bastante a gente. Por quê? As empresas não estão viajando, né? E claro que isso vai continuar tendo impacto no ano de 2021. Eu acho que só em 2022 que vai chegar a normalizar em comparação a 2019. Eu também acredito que vai ter um pedaço do que era viagem ineficiente já, que vai deixar de existir, ou vai melhorar pelo menos esse tipo de comportamento, né, das empresas tentarem não viajar para qualquer coisa ou não viajar porque não precisa. Eu acho que a grande maioria das viagens vão continuar acontecendo, né? Viagem de venda, por exemplo, o pessoal fala, mas você vai vender por vídeo. Depende do que você está vendendo, depende do valor agregado que você entrega, depende do ticket, né? Então, depende de várias coisas, mas se você tiver um concorrente que está vendendo lá e está indo falar presencialmente com o cliente, está fechando venda e você está tentando vender por vídeo e não fecha, pode ter certeza que o head de vendas aí vai virar e vai falar assim, pode começar a ir lá de novo porque a gente precisa vender. Então, se estiver dando retorno, as pessoas vão viajar. Mas com certeza tem muita viagem ineficiente que acontece também. E essas viagens tendem a diminuir e vão acabar com o tempo, né? Mas mesmo assim, o cenário está sendo positivo para a gente porque as empresas não estão viajando agora, porém estão pensando muito em caixa e pensando em caixa, inclusive, para quando elas forem voltar a viajar. Então, elas estão discutindo muito o tema de viagens agora e, mais do que nunca, estão abertas à mudança. Então, a pandemia acelerou algumas... Acho que não trouxe nada novo, mas acelerou esse processo em que antes eu vendia muito para early adopter, né? Aquele cara lá que está disposto a comprar inovação e está disposto a comprar antes dos outros. Mas agora quase todo mundo virou early adopter, entendeu? Todo mundo tá querendo mudar o processo de viagem e mudar para alguma coisa que não seja a solução tradicional de mercado, que é uma agência mais OBT. Então, isso está sendo muito positivo para a gente. Pra você ter uma ideia, de março para cá, apesar das empresas não estarem viajando, a gente fechou muitos novos contratos e cresceu a empresa em 10 vezes, baseado no volume de 2019, né? Então, o que eu tô querendo dizer é, se as empresas estivessem viajando nesse exato momento, eu estaria 10 vezes maior do que eu estava em março. E a tendência é que a gente imagina acabar o ano aí umas 20 vezes maior. Ano que vem, será que essas empresas vão estar viajando 30, 50, 80% do que viajavam em 2019? Eu ainda não sei, eu acho que vai ser uma retomada gradativa. Eu acho que dá para acabar o ano, sim, o ano que vem, a pelo menos uns 60% do que foi 2019. De maneira gradativa, né? Ao longo dos meses acho que isso vai subindo até chegar nos 60, talvez 70 no final de 2021. 2022, em algum ponto,
isso ficar equilibrado ao que era 2019. Talvez com algum desconto, mas não tão grande, eu imagino. E a gente está sentindo essa retomada já, as empresas estão voltando a viajar numa escala menor, lógico, mas já estão voltando, ao que era o normal antes, mais ou menos uns 15%, a gente está em agosto agora, né? Mais ou menos uns 15% do que viajavam antes, no nosso caso, tá? Para nossa carteira de clientes, isso que eu tô falando. Mas eu converso com o pessoal do mercado e tem diferenciação, claro, do lazer pro corporativo, né? Mas também sempre dentro dessa faixa aí, 15%, 20%, alguns negócios um pouco menos. Eu tenho a expectativa de acabar o ano aí a uns 30%, 40% de volume baseado no mesmo período de 2019. Mas a pandemia tem ajudado a gente nesse sentido, então a gente tá, por isso que eu falei que a gente tá inclinado a focar bastante em aumentar time comercial para poder aproveitar o bom momento e crescer, né? Para o empreendedor que está escutando a gente, ou que já tem um negócio validado, ou está começando agora, que recado, conselho você deixaria para ele e para o negócio? Eu acho que faz sentido, independente de você ir para o caminho de esteira de fundo de investimento, se você estudar o que esses caras esperam de uma empresa, você já vai aprender muito do que você tem que fazer. Então, esses caras têm coisas muito claras que eles querem ver que você conquistou em cada estágio da sua empresa, né? E qual a maturidade que ela vai chegando. Então, óbvio que no começo passa por criar um produto que as pessoas, que o público que você imaginou que tem um problema tem interesse de fato e validar que eles têm esse interesse, para depois começar a criar uma maquininha aí para tirar as primeiras métricas, né? E entender o quanto isso é replicável. Depois começar esse processo de escala aí de fato aí no Série A já e começar a replicar essas maquininhas que você criou e tentar ganhar alguma eficiência. Então acho que entender essa jornada ajuda muito a acabar não criando um projeto que está meio descasado com o que se espera dos investidores, porque você vai precisar deles, sejam os profissionais ou não. Outra coisa que eu indico, se você está indo por um caminho de uma startup de tecnologia que está no modelo a depender de fundos muito profissionais, evite ter investidores anjo que vão te atrapalhar nessa jornada no futuro. Então tem um cara que ou não vai agregar além do dinheiro, ou vai ficar com uma parcela muito grande do negócio. Eu acho que isso vai te atrapalhar depois. Então pode parecer uma boa decisão no começo, mas normalmente não é. E eu acho que tem muito conteúdo por aí bom hoje. Então, se você começar a assinar, ver o blog desses fundos de investimento, dos VCs maiores do Brasil aqui, então tem a Stella, tem um monte, tem a Monax, a Redpoint, tem uma porrada tem bastante fundo aqui. Alguns focados, cada um focado em estágios diferentes, né? Mas todos com conteúdos muito ricos aí. Eu acho que se aprende muito do que é esperado do empreendedor, e obviamente que o que é esperado do empreendedor já foi validado, que são as características que eu estava brincando aqui, de você ter essas 4 fortalezas aí, venda e produto. É esse tipo de coisa, mas óbvio, mais no detalhe, né? Você vai ver muito material no detalhe. Indicação dos livros que você tem que ler e tal, para você entender o que você vai ter, aonde você está pisando, porque empreender também não é glamuroso. Muitas vezes parece um negócio, hoje em dia parece meio nova banda de garagem, sabe? Tipo, eu empreendo, tal, sou empreendedor. Parece meio sexy, assim, mas a realidade não é essa, assim. A realidade é de você ficar com o psicológico bagunçado, muito ansioso muitas vezes. Por outro lado, é muito gratificante também. E realmente tem um potencial de um outcome, assim, no final, que você não vai ter em nenhuma outra trajetória profissional. Mesmo sendo um bom investidor, a não ser que você tenha muito capital para investir, nada se compara ao retorno que o empreendedor que deu certo tem. Eu vi uma matéria curiosa outro dia do Jeromel, que é o cara que fazia, é um brasileiro, que ele trabalhava na revista Forbes, ele que fazia a lista dos bilionários, né, do mundo, e ele fazia também os bilionários aqui do Brasil, né. E ele escreveu inclusive um livro que chama Bilionários, que ele tentou identificar ali o que era a característica comum. Ele falou, cara, bilionários você tem 2 tipos: os que eram empreendedores, ou que são empreendedores, né, ou os que são herdeiros. Porque é muito, muito, muito improvável você ficar muito rico ou aumentar muito seu patrimônio, seja de onde saiu ele, né? Não necessariamente bilionário, mas multiplicar aí muitas vezes seu patrimônio se você não empreender.
Então, mas eu acho que faz sentido você entender o que é o empreender, né? Eu acho que se eu voltasse no tempo, é que eu sempre acho que tive vontade de empreender, assim, dar cara a tapa. Sempre fui um cara meio... sempre tive abraçado com o risco, sabe? Não tinha muito medo de empreender. Também tinha um lastro familiar que sabia que podia me dar uma segurança, então eu achava que era até seria quase que uma burrice eu não tentar e não arriscar, sendo que eu podia ter esse colchão caso eu caísse, eu sabia que do chão eu não ia passar. E eu sei quanto é difícil empreender no Brasil, muita gente que, já tem filho pra criar, já é mais velho, e morre de vontade de ter um negócio, mas é muito mais difícil. Eu sabia, sou jovem, bem relacionado, bem formado, bem intencionado, digamos assim também. E por que não, né? Por que não tentar? Então pus na cabeça o seguinte, eu falei, até os 30 anos, se eu voltar pra estaca zero, eu não tô nem aí. Acho que até mais, acho que até uns 35, se eu voltasse pra estaca zero, eu não ia estar nem aí, entendeu? Se eu quebrasse, tá tudo errado, não ia estar nem aí, assim, realmente não... Eu sei que eu não ia começar do zero, que eu ia começar com muita mais bagagem, com muito mais relacionamento, e isso ia me alavancar pra outros negócios também, então, com isso na cabeça desde sempre. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio do Alpha Valley Cast. Obrigado, Caio, pela participação. A gente vai seguindo com a nossa programação. Não deixe de conferir os outros episódios. E segue aí os nossos links para mais informações. Valeu, Bernardo. Valeu, pessoal. E sucesso aí pro Alpha Valley. Que é um projeto que tem tudo para dar certo. E fomentar mais o empreendedorismo aqui em São Paulo e no Brasil.